Estamos falando de um militar romano que exercia uma posição de destaque nos tempos de Jesus. Esta expressão centurião significa que ele liderava uma centúria, né? Uma centúria. E aí o cara fala, mas e aí, pastor, grande coisa. O que é uma centúria? Nada mais é do que um grupo de 100 homens, ou às vezes mais. Nós, quando falamos deste homem, estamos falando de alguém que naquele contexto exercia muita influência, uma autoridade, uma pessoa que gozava da confiança do imperador daquela época, alguém que conquistou aquela posição, que através do seu trabalho, do seu esforço, ele chegou aonde chegou, né, e ganhou a confiança do rei. Estamos falando também de alguém que era muito respeitado pelo povo, alguém que gozava do respeito em meio àquela comunidade. Fato é, meu amado e meu querido irmão, que este homem recorreu a Jesus pedindo um milagre para o seu servo. E conforme nós sabemos, Jesus liberou a palavra e o milagre foi alcançado. Jesus não foi com ele, Jesus disse uma palavra, aquela palavra teve uma ação no âmbito espiritual, preste atenção, aquela palavra teve uma ação no âmbito espiritual, e o homem que estava doente foi curado. Quem entendeu até aqui, está acordado, levanta a mão direita, diga, eu entendi, estou acordado. Então eu continuo. A minha ênfase é para o fato daquele homem ter causado admiração em Jesus, conforme você viu no texto. A pergunta é: que fé é esta que causou admiração em Jesus? Eu quero, analisando a atitude deste homem, ou algumas atitudes deste homem, responder esta pergunta: que fé é esta? De novo, fazendo uma análise aí das atitudes deste homem, eu quero nesta manhã, né, estou pregando para o Japão, né, irmão? Está amanhecendo lá, é. Que fé é esta? Que fé é esta? Primeiro aqui, meu amado, meu querido irmão, esta é uma fé despida de qualquer tipo de soberba. De novo, esta fé não tinha nada de soberba. Meus irmãos, este homem dá uma lição muito grande de humildade. Sua atitude demonstra tratar-se de alguém que estava totalmente despido de qualquer sentimento de orgulho, sentimento de prepotência. Escute isso, sua atitude demonstra que ele estava despido, livre de qualquer sentimento de soberba. Veja, o pedido que ele faz era para o seu servo. Difícil um patrão que se preocupa com o seu empregado. Não são todos. Aliás, os patrões aqui da New Life se preocupam, né, irmãos? Diga um amém, irmãos. Amém. Mas não é comum. Veja que ele confessa ser indigno ou não merecedor de receber Jesus na sua casa. Jesus teve a intenção de ir, queria ir na casa daquele homem, mas ele, dentro daquilo que era sua humildade, ele disse: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno
que o Senhor entre na minha casa. Agora preste atenção, irmão, nós estamos falando de uma autoridade que facilmente poderia ter tentado usar sua posição para obter o que ele queria. O Brasil tem uma expressão agora, né, que nem era da minha época, mas agora eu tenho escutado com frequência, que é dar uma carteirada. Quem já ouviu isso? Dar uma carteirada. Um policial para alguém no trânsito e o sujeito fala, eu sou juiz, eu sou um policial também, né? E mostra a sua identidade, aquilo que identifica. Escute, este homem poderia facilmente tentar impressionar Jesus com a sua posição. Se analisar o que significa um centurião, ele poderia ter dito para Jesus, Jesus, eu quero receber. Sabe por que eu quero receber? E por que o Senhor precisa me atender? Porque eu venho de inúmeras conquistas de batalhas, ganhei muitas por aí. Lutei em muitas guerras, em muitas batalhas e venci todas, porque era uma das formas que ele chegava a essa posição de centurião. Mas não o fez, porque além de possuir fé, possuía também, read my lips, só em inglês agora, possuía também, além de possuir fé, possuía também humildade. Me ajude, irmão. Possuía também? Humildade. O que ele possuía? Humildade. Possuía fé e? Humildade. Escute, esta dobradinha, essas duas virtudes juntas são poderosas para aquelas pessoas que querem alcançar uma resposta de Jesus. Por vezes a ênfase maior está somente na fé. E por isso tem muita gente por aí, não é o nosso caso, escute essa declaração, que não é o nosso caso. Por isso tem muita gente por aí, Rogério, cheia de fé e vazia de humildade. E por isso que tem muita gente que não alcança a bênção das mãos de Cristo. Porque apesar de crer, não tem humildade. Ele não entendeu que são duas virtudes que precisam andar juntos. E aí vale lembrar o ensino de Tiago. Tiago diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, ou, uma outra tradução, Deus resiste os orgulhosos, mas dá maior graça aos humildes. Escute isso, irmão, estou pregando aqui para gente que quer alcançar a bênção de Cristo. Diga amém se isso é verdade. Amém. Não importa quanta fé tenha um orgulhoso, ele sempre enfrentará a oposição ou a resistência de Jesus. Vou repetir pela importância, não importa quanta fé tenha um orgulhoso, porque ele sempre enfrentará a resistência de Jesus, conforme o ensino de Tiago. Agora, em contrapartida, quem crê e tem humildade, a exemplo do centurião, alcançará a bênção do mestre. Então, como eu estou ministrando aqui para pessoas nessa noite que têm fé e têm humildade, ministrando aqui para pessoas que têm fé e têm humildade, ministrando aqui para pessoas que têm fé e humildade, ministrando aqui para pessoas que têm fé e humildade, eu estou convicto que você, como centurião, vai sair daqui com a tua bênção. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Antigamente, né, antes da pandemia, a gente apertava a mão e a gente mandava dizer as coisas, mas agora depois perdemos o hábito. Mas ainda vale lembrar que quem está aqui nesta noite
está sentado ao lado de uma pessoa que tem fé e é humilde. Quer olhar para o lado para ver? Olha aí. Fé e humilde. Pode olhar, pode olhar. Fé e humilde. Fé e humilde. Essa igreja não tem arrogante. Diga um amém. Não tem soberbo. Diga um amém. Não tem prepotente. Diga um amém. É por isso que nós temos alcançado e vamos continuar alcançando a bênção das mãos do nosso mestre. Que fé é esta? Baseado aí nas atitudes do centurião. Esta fé é a fé que entende. Lembra do disco? Quando estava arriscado? Quem lembra dos discos de vinil aqui, levanta a mão, irmão. Nossa. Velharado. Entende e respeita a autoridade. Preste atenção. Este homem exercia a autoridade, isso é importante você entender. Esse homem exercia a autoridade e também estava submisso à autoridade. E ele mesmo explica isso quando diz para Jesus: eu também sou homem sujeito à autoridade, com um soldado sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Então ele estava submisso à autoridade do imperador, mas ele também exercia autoridade sobre os homens que estavam baixo da sua liderança. Estamos falando de alguém que estava sujeito. E ao mesmo tempo, alguém que liderava. Como líder, preste atenção, como líder, certamente, ele exercia sua liderança. Claro, a Bíblia não entra nos detalhes, mas pela atitude deste homem, nós certamente podemos entender que era um homem, escute, que exercia sua liderança sem extrapolar, sem abusos, sem fazer mau uso, sem ser um ditador. Como liderado que ele era pelos seus superiores, pelo menos pelo imperador da época, ele certamente liderava com toda a submissão e honestidade. Ele era liderado pelo imperador dentro daquilo que ele era preste atenção, dentro daquilo que ele era confortável e dentro daquilo que não lhe era confortável. Ele era liderado, ele submetia a liderança dentro daquilo que ele concordava e dentro daquilo que ele não concordava. Diga não concordava. Diga não concordava. Mas mesmo assim ele estava submisso. Claro que é óbvio. Se ele era um centurião, se ele era um militar, tinha coisas fáceis para ele obedecer. Com certeza. Né? Pensando que o imperador ia ter um momento de gala, o imperador, você hoje vai ser responsável pela minha guarda pessoal, e você vai numa cerimônia de gala. Que coisa boa, confortável, ia lá, né? Ia comer uma picanha, não tinha picanha naquela época, né? Mas ia para um banquete, para uma coisa boa lá, e isso era bom. Mas tinha um momento que o imperador dizia, ei, você precisa ir para a guerra. Você vai lutar para defender a tua pátria. Você vai ter que ir para uma batalha. Confortável? Perigoso morrer? Nossa, irmão, não brinco mais com você. Diga sim. Claro que era. Mas ele tinha que estar submisso no que lhe era confortável e no que não era. Meus irmãos, essa questão de você entender, ter fé, entender, praticar
Submissão à autoridade é muito importante, você que quer alcançar a tua vitória. Deus não viola, oh, meu amado, meu querido irmão, Deus não viola princípios de autoridade. E Dan! Agora fica em inglês o negócio. E que mais? E that's it, my friend. E agora, né, irmão? Se acabou, é por aí. E agora eu já não sei mais o que falar. Não viola, irmãos, princípio de autoridade. Não se equivoque, porque Deus não viola princípio de autoridade. E aí você vai ver algumas pessoas, às vezes, que estão perdendo a bênção. Você vê, por exemplo, dentro de uma casa, de uma família. Por vezes você vê uma família toda complicada. Olhe para mim, você vê uma família toda complicada, perdendo a bênção de Deus, porque eles não entenderam o princípio de autoridade naquela casa. Primeiro, Jesus não é o líder principal. Você pergunta para um homem, quem manda na sua casa? E ele, sou eu. Acabou, meu filho. Já deu bagunça lá, porque quem manda na sua casa não é você. A sua vida pertence a Jesus. Quem manda na sua casa é Jesus. Amém. Levanta a mão os homens e digam amém. É. Quem manda aqui? Senhoras, ó, tem a resposta na ponta da língua. Quando esse sujeito cantar de galo lá, falar, quem manda aqui? Diga, eu sei quem manda aqui. Nós temos autoridade maior, e a autoridade maior nesta casa não é você. A autoridade maior nesta casa é Jesus. Aplaude, irmãos, aplaude, irmãos, aplaude. Mas escute, o problema às vezes dentro das famílias, quem sabe aí, Fábio e Camila, precisamos trazer para os casais, o problema dentro das famílias é que, irmão, quem manda hoje dentro de uma casa? Menino de 7 anos, 8 anos, está lá e canta de galo. Tem pai que lidere, não tem mãe que lidere. Claro que se for avó e avô, tudo bem, né, amor? Elas podem mandar. E a minha mulher tem uma resposta na ponta da língua, que ela fala que a Bíblia não diz que o filho, que a obediência do neto é para pai, é para avô, é para avó, é para avô e para avó, é para mãe. Mas escute isso, essa é a grande verdade. Adolescente aí que ó no pai e na mãe. O controle é ele que dá as ordens, ele que dita o que acontece dentro de casa. Violou princípios de autoridade. E é por isso que às vezes a bênção não flui nesta casa. Porque essa casa, ninguém sabe quem manda. Primeiro que Jesus não exerce autoridade, e pai, ninguém mais exerce. E lá está uma bagunça. Graças a Deus que não é o caso das famílias aqui da New Life. Levante a mão, irmão, diga amém, diga amém. Levanta a mão, diga na minha casa não. Levante a mão, irmão, levante a mão. Depois você pode cobrar em casa quando chegar. Diga aqui, na minha casa não, diga na minha casa não. Irmão, não tem jeito. O homem entendeu que ele precisava estar sujeito e exercer. Só que no caso dele era sujeito ao imperador. E exercia sobre os seus soldados. Nós estamos sujeitos a Cristo. Por isso que a nossa liderança, irmão, escute, é tranquilo de exercer. Estamos sujeitos a Cristo. Agora, isso se aplica nas mais diversas áreas da nossa vida. O ambiente de trabalho. Escute, nosso ambiente de trabalho. Primeiro temos que entender que quem lidera é Jesus. Irmãos, escute, o nosso líder maior é Jesus. E ele exerce toda a autoridade, e o texto é tão claro, diz que ele conquistou. Diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando eu leio esse texto, tenho vontade de dar uns pulinhos aqui. Para que, escute, no nome dele, toda a língua confesse. Me perdi agora no versículo. Para que o seu nome, toda a língua confesse. Todo joelho se dobre, obrigado, todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então escute, lá no seu ambiente de trabalho, você que lidera, você que tem o seu próprio negócio, primeiro Jesus, Ele é o líder.
E aí depois, meu querido irmão, escute, você pode exercer, se você exerce autoridade, você exerce uma autoridade bíblica, você lidera com amor, você lidera dando exemplo. E aí você que tem que estar submisso a essa autoridade, você não é submisso a uma autoridade de um patrão só na hora conveniente, só na hora que você quer, não. Você está submisso, por isso que você dá o seu melhor na empresa que você trabalha, por isso que você de forma nenhuma faz alguma coisa para de alguma forma prejudicar o seu patrão, porque Jesus é o teu líder maior e você está submisso à autoridade, você entende e vive isso. Quem crê, diga eu creio. E aí podemos, olhe para mim, preste atenção, podemos falar diante da igreja sobre entender e praticar a autoridade. Às vezes dentro da igreja, olha para mim, tem crente que não tem Jesus como seu líder maior, como autoridade sobre a sua vida. E aí se o crente não tem Jesus como autoridade maior sobre a sua vida, esquece, não vai estar submisso. E é por isso que tem gente, irmão, na igreja que você não consegue liderar ele. Você lidera ele assim, quando está tudo bem. Você está fazendo do jeitinho que o irmão gosta. Oh, aleluia. Glória, arrepiozinho e tal, e bênção. Na hora que faz o que ele não gosta, ele se rebela. Difícil liderar quem não reconhece a autoridade de Cristo em primeiro lugar. Escute, e uma das coisas... Nossa, hoje nem é culto de ceia, Lelê. Escute isso. Tem gente que pensa que a igreja eu faço do meu jeito, da minha maneira, é o que eu quero, é o que eu gosto. Não é, irmão. Não é. A igreja tem a autoridade de Cristo, e aí tem a autoridade instituída por Deus, que foi delegada por Deus. E você, se quer a bênção de Deus, deve estar submisso a esta autoridade. Você crê e entende e pratica isso, e como centurião, você é um homem, uma mulher abençoada por Deus. Quem crê, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quem quer a resposta tem que estar sujeito à autoridade de Jesus e sujeito à autoridade que foi delegada por Ele. Então, graças a Deus. Irmão, você não tem ideia como eu sou grato a Deus por esta igreja. E a gente é tão abençoado aqui por causa disso. Tão abençoado. Nós temos uma linha de autoridade aqui na igreja que é uma bênção. Lidero aí um grupo de irmãos que me ajudam a pastorear a igreja. Aí depois esses irmãos me ajudam na liderança. E a gente tem gente aqui que lidera ministérios, enfim, as coisas acontecem. Aqui nesta igreja é uma manteiguinha. Conhece essa expressão? É uma manteiguinha liderar. Líder aqui nesta igreja não tem dificuldade, porque nós lideramos pessoas que entendem submissão, praticam autoridade, e é por isso que Deus tem abençoado esta igreja e vai abençoar ainda muito mais. Vai aplaudir, aplauda forte que é para Ele. Que fé é esta? Uma fé acompanhada de generosidade. E eu só continuo se você repetir essa palavra generosidade. Essa palavra é uma proparoxítona polissílaba terminada em sei lá o que ela é, generosidade. Meus irmãos, não podemos pensar num centurião, neste homem, como um egoísta. Não podemos pensar nele em alguém que só pensava em si próprio. Não podemos pensar neste homem como alguém que pensava que ele era o centro do universo. Escute, ele não foi a Jesus para obter um benefício próprio, mas ele foi para pedir para que o outro fosse beneficiado. Preste atenção nisso. Eu repito, ele não era um egoísta. Ele não foi pedir para ele. Ele foi pedir para uma outra pessoa.
Escute, com certeza isto também foi um fator que sensibilizou Jesus e o levou a elogiá-lo, então responder à sua petição. Não tenha dúvida, irmão, de que a generosidade exerce um poder muito grande em nossas vidas. E eu repito pela importância, a generosidade exerce um poder muito grande em nossas vidas. Veja o que a Bíblia diz sobre generosidade. Veja as promessas para as pessoas que são generosas. Provérbios 22, 9 diz assim: quem é generoso? Pera, vamos parar aqui, senão não vale a pena continuar. Será que eu estou pregando para uma plateia nesta noite de pessoas generosas? Amém. Levante a mão, os generosos aqui, só os generosos. Não, irmão, levanta a mão, tem gente que parece que é bem ruim mesmo, que não levantou a mão. Levanta a mão, os generosos aqui, levanta a mão. Oh, graças a Deus. Então veja, você que é generoso. Quem é generoso, diz a palavra de Deus, será abençoado. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Pois reparte o seu pão com o pobre. Olha ainda outro texto do mesmo livro, só que agora capítulo 11, versículo 24 e 25. Preste atenção nisso, irmão, para motivá-lo a sair daqui com o coração cheio de generosidade. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Olha para mim. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Acha que acabou? Não! Ainda diz assim a palavra de Deus: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmão, como este homem, nós precisamos aprender a ser generoso com os demais. Nós precisamos aprender a interceder pelos demais. Como este homem, nós temos que ajudar os demais em suas cargas. Escute, como este homem, nós temos que aprender a comprar a briga daqueles que estão sofrendo e por vezes sem recursos, sem alternativa. Este homem era um servo, o homem doente era um servo. Era alguém que não tinha condição, Gilcimar não tinha dinheiro para pagar um especialista. Não tinha dinheiro, talvez, nem para ir para lá ver Jesus. Era um homem carente. E aí alguém que tinha mais condições resolveu comprar a briga dele. Decidiu que ia interceder por ele. E aí, meu amado, meu querido irmão, vale lembrar mais uma vez de Jó. E eu quero motivar você a ler o final do livro de Jó, antes de Deus restaurar a sua sorte. E o texto diz lá que, depois de Jó ter intercedido pelos seus amigos, Deus trouxe restauração para a sua vida. Eu fico pensando, li o texto hoje pela manhã, enquanto estava me preparando para pregar aqui no escritório, e fiquei pensando, por que Deus permitiu que ficasse registrado? Depois que Jó orou pelos seus amigos, que não mereciam oração. Essa é a grande verdade. A Bíblia diz que Deus restaurou a sua sorte. Está lá na Bíblia. E não precisava estar registrado, mas Deus registrou. Sabe por quê, irmãos? Escute, porque quando você abre o teu coração para ajudar as pessoas, Deus abre o coração dele para ti. Ajudar. A ideia, irmão, meu irmão, escute, não é que você não peça para você, por favor, não mal interprete, eu não tenho esta visão de trazer uma palavra como esta para que você não peça para as suas necessidades próprias. Escute, a ideia não é desmotivar você a buscar as suas bênçãos pessoais, não mal interprete, eu não estou fazendo isso nesta noite. Mas a ideia é que você faça isso sem esquecer daqueles que por vezes estão numa situação pior do que a tua. Tem gente mais necessitada que você. Peça para você. Mas lembra de alguém, às vezes, que nem tem mais condições de orar. A pessoa entrou num desânimo.
A pessoa entrou numa crise espiritual, ela gostaria de ter o fogo que você tem no teu coração, mas não pode, porque ela foi massacrada pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas tribulações, e às vezes ela não consegue nem abrir a boca para orar. Aí entra uma intercessão de um crente, entra aí a briga de alguém que vai falar: Senhor, abençoa o irmão fulano de tal, está vivendo uma situação complicada, Senhor, visita ele, Pai, restaura a vida daquele homem, restaura a vida daquela mulher, Senhor, fulano está doente, Senhor, Deus está passando por um problema, Senhor, visita, abençoa, levanta, irmão. Qual foi a última vez que você pegou um nome para lutar por esse nome, pegou uma pessoa e falou: eu vou interceder, irmão, eu estou junto com você, Helmut, sem esse problema, vamos estar juntos, enquanto Deus não te der a resposta, nós não vamos parar de orar. Meu irmão, tem um poder muito grande, porque a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você ora conforme fez esse homem e Deus responde. Agora lembre de uma coisa: Deus não vai responder só a pessoa pela qual você está intercedendo, Deus vai te compensar, porque escute, a generosidade é uma semente e você vai colher na tua vida pessoal. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Antes que você durma, vou terminar. Quero terminar dizendo o seguinte: se a pergunta é: que fé é esta? Vale também a resposta: esta é a fé que Deus espera encontrar aqui. Nossa, amém. Os irmãos disseram amém. Teve gente que nem levantou a mão para gritar amém. Se a pergunta é: que fé é esta? Vale a resposta: esta é a fé que Deus espera encontrar aqui. Amém. Escute, a fé, a exemplo do centurião, a fé numa palavra de Jesus. Jesus disse: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Preste atenção, irmão, estou terminando. Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Lembre-se que a resposta estava condicionada à fé daquele homem. Se você crer, o disco enroscou de novo, se você crer, o disco enroscou de novo, se você crer, se Jesus encontrar aqui esta fé, escute, não tenha dúvida que acontecerá com você o que aconteceu com este homem. A bênção vai chegar. E aí, preste atenção, o homem, a Bíblia não entra em detalhes, mas o homem foi para casa. E o Fabião foi para casa. Eu me lembro quando eu preguei num texto como esse, não me lembro se foi este, eu não tinha nada na mão. Naquela época não tinha internet para transmitir a cura do homem. Mas ele foi para casa na confiança naquela palavra. E quando chegou lá, disseram: olha, foi curado. Que hora ele foi curado? Foi curado a tal hora. Foi a hora que Jesus liberou a palavra. Mistério. Precisa de uma bênção lá no teu trabalho? Creia. Confie. Amanhã, quando você chegar lá, se você crer, se a sua fé for como esse homem, amanhã você vai chegar lá e a bênção vai estar te esperando. Oh, aleluia! Eu não sei porque você não gritou aleluia, demonstrando fé. Um problema na sua casa, na sua família, creia. Quando chegar na tua casa, a bênção vai estar lá. Porque o Cristo que fez na vida desse homem é o Cristo que esta igreja serve. Aleluia. E o poder dele é o mesmo ontem, será é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Aleluia. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Levante a mão. Vamos crer. Vamos confiar. Aleluia. Eu não sei, esse homem foi buscar a cura para o servo. Eu não sei o que você está buscando, irmão. Eu sei as áreas que eu tenho carência.
Eu sei aquilo que eu estou buscando. Você tem as tuas, eu tenho as minhas. É hora de você crer nesta hora. Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida financeira. Tenho me arrastado, Senhor, me dá uma bênção. Jesus, busca Ele a bênção. Jesus é a minha vida espiritual. Eu não consigo ficar livre dos meus vícios. Eu não consigo firmar numa igreja. Eu vi uma igreja, uma vida cristã de eletrocardiograma, uma hora bem, outra hora mal. Eu quero ajustar a minha vida espiritual. Senhor, é o meu temperamento. Jesus, eu preciso de uma bênção. Senhor, é um vício que me acompanha. Jesus, eu preciso de libertação. Jesus, eu tenho uma doença, Senhor. Eu estou na dependência de um remédio. Jesus, eu preciso de uma cura. Levanta a mão, irmão. É hora de você crer. É hora de você crer. É hora de você crer. Vamos crer.